Olá, olá pessoal, Valéria, tudo bem? Ela já está aqui, vamos lá. Oi, tudo bem, Valéria? Oi, tudo bem? Pronto, estamos aqui, né? Esperando E o pessoal entrar, fazendo a vamos divulgação já. Tá tudo bem por aí? tá tudo bem, graças a Deus. Na quarentena, né? Ainda a gente ainda não saiu dessa quarentena. É, Ai, verdade. ai. Pedi aqui para os alunos divulgarem nos grupos. Como é que tá e o Dinter? Tá todo vapor, né? Tô sabendo aí. Tá tudo bem. Tá. A gente retomou as aulas, mesmo que online, né? Uhum, Para dar continuidade, porque senão eu acredito que faltam agora poucas aulas, Carlos. uhum, uhum. E bom, Com bom porque não parou totalmente, né? isso. Você vai deixar gravado a live? É bom deixar Ou gravado, porque o pessoal tem acesso depois, né? vai ficar gravado. Quando a É. gente passa ou se aproxima de uma hora ou passa de uma hora, aí automaticamente o sistema pede para a gente gravar no IGTV, né? Aí fica. Sei. O IGTV é como se fosse o YouTube, né? Do Instagram. Aí eu faço, aí vai ficar gravado. As pessoas podem ir depois assistindo, mais e mais Pronto. pessoas, tá? Então, assim, os alunos que já estão aqui, eu peço que convidem mais pessoas e a gente vai à medida que a gente for fazendo a exposição, os alunos vão chegando, né? Mas eu acho que a gente já É, pode começar, né, Valéria? Para a gente por ganhar mim tempo. pode. Tá gravado e aí depois quem quiser vai dar uma olhada, dar né, assiste. Perfeito, tá bom então. Pronto, então deixa eu apresentar para quem ainda não conhece a professora Valéria, que veio falar sobre um tema muito importante, porque hoje, especificamente, nessa data, 13 de julho de 2020, o Estatuto da Criança e do Adolescente está completando 30 anos, né? Então, nós entramos aí no desafio que tem sido colocado para as universidades, que é fazer algum evento para discutir essa temática tão importante, tão relevante, que os direitos, né, das crianças e dos adolescentes. Especialmente nesse momento que a gente está vivendo, mas a gente não vai se prender ao tempo do Covid, não. A gente vai falar sobre outros momentos, sobre a concretização dos direitos da criança e do adolescente em todo o tempo, né? Agora, certamente que eu acho que a professora Valéria vai falar um pouco de como aplicar certos institutos ou como se dá concretude a alguns artigos diante desse quadro de isolamento que as pessoas têm vivido, né? Então, E- eu saúdo Sim, Valéria, pode falar. Não, pode continuar. Pronto. Então, saúdo todos os alunos que já estão entrando aí, né? O Walter, a auxiliadora. E se vocês tiverem algum questionamento, vocês podem colocar aqui, tá? Que eu já estou com um papelzinho aqui, caneta, para anotar as perguntas de vocês e a gente vai movimentando a nossa transmissão. Então, vou apresentar a professora Valéria, professora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Ela é graduada em Direito pela Universidade Federal do Ceará, no ano de 97. Ela foi advogada da União, isso eu nem sabia, viu? Advogada da União em 2000. Atualmente, ela é juíza de direito no estado do Rio Grande do Norte, professora da UERN, coordenadora do Comitê Estadual das Demandas da Saúde. Ela é mestre em Direito Constitucional, que eu tive o prazer de estudar com ela, a gente estudou junto no mestrado. É doutoranda, agora nesse momento cursa doutorado na Universidade Federal do Paraná e leciona as disciplinas de Direito dos Contratos, Direito das Obrigações, Direito da Criança e do Adolescente aqui na nossa universidade e é coordenadora do Sejusc Saúde de Natal. Saúde. Não é isso? Isso. Então eu passo a palavra à professora Valéria fazer a sua apresentação dessa temática. Oi, Boa tarde, Carlos. professora. Boa tarde. Boa tarde. Assim, é um prazer estar aqui. Eu trato muito do direito à saúde, né? Sempre sou convidada para falar sobre direito à saúde, porque desde 2012
que eu trabalho com essa temática. Mas antes do direito à saúde, eu era funcionária no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, numa vara da infância e juventude. E trabalhei durante, acho que uns 3 a 4 anos, numa vara da infância e juventude, em Fortaleza. E depois eu passei para a magistratura, eu passei para a advocacia da União, onde fui trabalhar em Brasília, e depois eu vim para o Rio Grande do Norte, onde eu passei para magistrado, e vim trabalhar, por incrível que pareça, numa vara da infância e juventude em Mossoró, como juíza substituta. Vim auxiliar o doutor Pedro Cordeiro, que na época era o juiz de família, e lá acumulava família, infância e adolescência. E fiquei como substituta e, posteriormente, voltei para assumir a titularidade da Vara da Infância e Juventude de Mossoró. Já era professora da UERN e me resta, como herança, a disciplina, que eu gosto muito de estudar. Então, nós estamos com 30 anos hoje, o Estatuto fazendo 30 anos, no dia 13 de julho, né, de 2020. Ele foi sancionado em 1990. E veja que há 30 anos a gente ainda não conseguiu efetivar todos os direitos. Eu costumo começar as minhas aulas de ECA dizendo o quê? Dizendo que a gente precisa se despir da visão preconceituosa que se tem com relação ao Estatuto da Criança e Adolescente. Nós não podemos, assim, ter essa visão de leigo de que o Estatuto é para proteger adolescentes infratores, né? Essa, infelizmente, é uma visão que existe em nossa sociedade. Eu não quero dizer que, com isso, o Estatuto não tenha falhas. Olha, ele tem 30 anos. Imagine aí, já são praticamente 3 gerações. Então, claro que o Estatuto ele talvez precise de uma atualização em se tratando de menores infratores. Pode ser. Mas o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, esse mini ordenamento jurídico que existe no Brasil, a Lei 8.069/90, ela é simplesmente uma das leis mais progressistas que nós temos. Mas veja que o Estatuto da Criança e do Adolescente é de 1990, ela tem 30 anos, e há 30 anos atrás ela já nos trouxe leis, ela já nos trouxe normativas muito avançadas para a época, né? Olha, eu costumo dar um exemplo, Carlos, com relação à remissão, a remissão que existe no Estatuto, que, assim, teoricamente, seria a barganha que tem lá no Juizado Especial Criminal, né? Veja que para o adolescente surgiu em 1990. Já tinha a possibilidade de transacionar com o Ministério Público, né? Se cometesse um ato infracional. E para o maior de idade só chegou em 95, com a Lei dos Juizados Especiais. Quer dizer, 5 anos antes nós já tínhamos um instituto totalmente inovador para a criança e adolescente, que para o maior de idade só chegou em 1995. Né? Então, trouxe todo aquele arcabouço de direitos fundamentais da criança e adolescente, e eu costumo dizer muito assim também. A gente pensa que o Estatuto ele foi feito para a criança carente, para a criança que é desamparada, para a criança que está na rua, para a criança... não, ele veio para proteger todas as nossas crianças e adolescentes, o meu filho, o seu filho, os nossos sobrinhos. Então, ele é uma lei que vem proteger, é uma lei de proteção a qualquer criança e adolescente. Então, a gente tem que se decidir essa... Sim, diga. Infelizmente, tem algumas pessoas que têm essa visão um pouco distorcida sobre a destinação dos destinatários dessa lei, né? É como se as crianças que têm um lar estruturado, eles têm os pais para proteger. Quem não tem, tem a lei para proteger. Mas não é bem assim. A lei ela serve para a proteção
não apenas das crianças que estão em situação de dificuldade, de vulnerabilidade, algum tipo de deficiência, alguma coisa assim, né? Mas a qualquer criança, né? Qualquer criança, qualquer adolescente. Qualquer criança, qualquer adolescente ali, Carlos, estão prescritos os direitos de todas as crianças e adolescentes, dos meus filhos, dos seus filhos. Os meus filhos não são mais protegidos pelo estatuto, eles hoje já são maiores de idade. Mas até os 18 anos estão ali o quê? Todos os direitos fundamentais que aquela criança, que aquele adolescente precisa ter para ter uma vida saudável, para crescer, para ser um cidadão, né? Então, todos nós devemos resguardar esses direitos. Então, as pessoas têm essa visão muito preconceituosa com relação ao estatuto, infelizmente, em decorrência de sempre vinculá-lo à questão da infração, né, do ato infracional, e esquecer da parte civil, né, da parte de todo o ordenamento civil que ele traz com relação à proteção, tanto do adolescente infrator como do adolescente não infrator. Ele é um estatuto protecionista, né? Realmente de proteção a pessoas, né, que necessitam realmente de uma proteção especial. Então, o estatuto é destinado a isso. Então, assim, muitas leis. Sempre quando eu vou orientar algum trabalho em que o aluno ele entra com uma crítica ao estatuto, aí eu pergunto assim: você tem alguma coisa, algum dado que possa dizer, comparar que isso que você quer criticar, ele foi realmente efetivado e não deu certo? Né? Porque se você tiver se você souber que não, isso aqui deu certo e não funcionou, aí você pode criticar. Mas o estatuto ainda tem muita coisa a ser efetivada. Tem muitos direitos lá que não são cumpridos. É necessário de uma política pública, né, com seriedade, para que se envolva para que se desenvolva e para que se efetive realmente esses direitos. O próprio artigo 7º, ele fala aqui, ó, a criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. O código, ele é bastante extenso, né? Não é uma lei assim curtinha, simples. Ele trata de diversos aspectos, né? Ou seja, a lei não fala apenas dos atos infracionais praticados pelos adolescentes, mas fala também dos direitos, né? Das garantias. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso aí. Então, a auxiliadora, ela está até falando assim, o princípio da prioridade absoluta, professora. Exatamente, porque o que é que aconteceu, Carlos? Nós tínhamos a lei, o Código Melo Matos, né, que foi de 1979, que ficou até 1990, e esse código ele não tinha essa preocupação com a criança em situação de risco. Né? A visão anterior ao Estatuto da Criança e Adolescente era que toda criança, a criança abandonada, a criança vítima de maus tratos, a criança, o adolescente que praticava ato infracional, o que qual era o destino deles? Eram as instituições de menores infratores, as instituições de menores, para que eles recebessem a orientação do Estado, né? Na realidade, assim, a proteção do Estado, mas que na realidade não era uma proteção. Eles estavam todos no mesmo barco. Não se preocupava se a criança tinha sido molestada, se a criança tinha sido abandonada, se ela estava envolvida com drogas, né? Então, o Estatuto ele veio quebrar com isso. Ele veio, ele tirou essa visão
né? Ele traz o quê? Ele traz a criança em situação de risco. Então, se a criança e adolescente é em situação de risco, então essa criança em situação de risco, ela tem que ter um olhar diferenciado. Você tem que saber diferenciar a criança e adolescente que sofreram maus tratos, elas precisam de um atendimento. O menor infrator, ele precisa de um atendimento. O menor dependente de drogas precisa de outro atendimento. Então, não dá para jogar todo mundo no mesmo barco, na mesma instituição. Certo? Então, o Estatuto veio trazer esse princípio, né, da prioridade entre os vários princípios que ele traz, da situação de risco, né, tirou a questão da situação irregular, e também da prioridade absoluta. Né? Então, foi esses dois pilares do Estatuto da Criança e do Adolescente, eles vão nos orientar nessa questão. A criança e adolescente, eles têm prioridade absoluta, né? Para a sociedade, eles têm prioridade absoluta no atendimento, na efetivação de seus direitos, nos cuidados, né? Que nós temos que ter com essas pessoas, para que elas possam se desenvolver como pessoas de bem, cidadãos, cientes dos seus deveres, né? Então, até hoje, nós não temos uma efetivação por parte do poder público com vários direitos da criança e do adolescente. Vários direitos da criança e do adolescente. Como coloca aí, né, a Laíde Menezes, infelizmente até hoje não existe essa proteção, nem essa prioridade absoluta, né? Então, se deve... Pode falar. Não, pode continuar. Eu ia só trazer alguns dados aqui com relação à adoção, mas aí a gente fala depois. Pronto. Valéria, o que você acha? Como é que você pode fazer um paralelo entre a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente e um assunto bem inovador? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela está aí cheia de emendas, é uma lei nova, muito polêmica, e que está havendo uma resistência por parte das empresas na implementação delas, até porque muitas utilizam o marketing eletrônico e tudo mais. E como fica a criança diante a vulnerabilidade da criança diante desse mercado tecnológico, que as crianças, elas hoje recebem uma carga de informação, inclusive para o comércio, muito alta. Será que o Estatuto da Criança e do Adolescente pode proteger a criança e o adolescente desses conteúdos eletrônicos que são jogados assim o tempo todo na mente delas? Olha, pelo Estatuto há proteção, sim. Há proteção com relação é porque é direito fundamental, são os direitos fundamentais da criança e do adolescente, ter acesso à cultura, ao lazer, à educação, a conviver dentro do lar, não é? Ao convívio na família. Então, assim, são direitos fundamentais. É o direito fundamental da criança e do adolescente receber e ter acesso à cultura, ao lazer. Agora, o que acontece? O Estatuto, ele protege a criança fora do lar, né? Dentro do lar, ele dá autonomia aos pais, ao controle dos pais, certo? Tanto é que a questão das televisões hoje tem aquela teclazinha que você pode programar dependendo o controle, né, dependendo da faixa etária, aí fecha o canal e só com aquela senha, né, que você consegue ter acesso. Então, esse controle dentro de casa, professor Carlos, ele é entregue à família, né? Então, a família tem a responsabilidade de controlar, de ter esse controle, certo? Agora, o que é que acontece? Acontece que muitas informações realmente são jogadas, né? Muitas informações são jogadas e as pessoas acabam realmente, a criança acaba tendo acesso
a determinadas informações que não são adequadas à sua idade, né? E isso é que é o que é o grande perigo, isso é que a gente, eu acho que a família tem que ter um papel importantíssimo nesse controle, sabe? Veja que o estatuto ele traz assim, ele ainda traz a questão das revistas que tem que vir, se tiver conteúdo pornográfico ou de maior Impróprio, né? para maior idade, tem que vir protegido, não pode vir exposto, né? Que as fitas as locadoras têm que separar aquelas. São coisas assim que hoje a gente quase não vê. Mas em 1990 a gente via, né? E a gente via, a gente entrava na locadora e geralmente não tinha assim, aquele espaço adequado para que tivesse aquelas fitas separadas. Com o tempo foi tendo, né? As revistas eram eram comercializadas de modo aberto, mas aí com o tempo foram lacradas e tal. Então, assim, algumas coisas do Estatuto, hoje a gente precisa adaptar à nossa vida moderna. Você concorda, né? Porque hoje quase a gente não tem mais revistas de conteúdos impróprios, né? Porque o Hoje é a acesso é internet, né? por meios, né? Pois O é. acesso é por Eu, lem meios. eu lembro que antigamente, assim, na década de 80 e 90, eram comuns os programas de televisão destinados à criança, mas que mostravam cenas assim de sensualidade, ou então o próprio programa, os Trapalhões, né? Tinha aquelas os quadros ali com o Mussum bebendo, né? E era um programa que E era voltado para infantil. criança, né? Um programa infantil. Mas isso, a gente não consegue imaginar isso acontecendo nos dias de hoje. Isso já é um avanço do Estatuto da Criança e do Adolescente? Tem alguma contribuição nesse sentido? Ou a Olha, sociedade mudou? eu acho que as duas coisas, né? A sociedade mudou, certo? E outra, não que hoje seja o ideal, porque a gente ainda não tem, acho que um cenário ideal, sabe, Carlos? Professor Carlos, eu acho que nós não temos ainda um cenário ideal. Mas eu acredito, assim, porque a classificação do programa, né, da faixa etária, a maior parte é feita por indicação. O que é isso? A televisão diz, esse programa, a própria televisão faz a classificação. Se porventura aquele programa realmente não houver uma fiscalização e não for dentro daquele conteúdo indicativo da TV, então ela tem que mudar aquela classificação, né? Então, é uma portaria do Ministério da Justiça com a classificação, o que é que se pode passar em determinado horário, né? Mas a TV, ela tem que fazer essa indicação. Isso é obrigatório para os canais abertos, certo? E opcionais para os fechados, tá? Então, eu acredito que há uma certa fiscalização hoje maior, né, em relação a isso, e acredito também que a sociedade mudou, que há um público diferente. A gente tem que ver que hoje há uma oferta diferente, há uma procura diferente. Então, eu acredito que sejam as duas coisas. Tanto o estatuto prevê isso. Eu costumo dizer assim nas minhas aulas, eu digo, olha, gente, eu não sou conservadora. Assim, conservadora no sentido de taxar que isso é errado e tal. Eu acho que a família tem que ter autonomia, não é? Para educar, né? Para educar para saber, para achar o que é certo, o que é errado. Dentro do lar, eu acho que o Estado tem que intervir muito pouco, a não ser que haja algo errado, né? Algo que vá contra
o estatuto, aí sim. Mas a autonomia da família é muito importante. E aí cabe a cada pai. Ah, eu acho que não, acho que meu filho pode ter acesso a tudo. Eu não sei. Eu prefiro deixar, eu prefiro acreditar ainda que e a família, quando eu falo, é a família que você está inserida, a família que lhe ama, a família que lhe acolhe. Eu não estou falando de pai, mãe, aquela família tradicional, eu estou falando da família. A família que é aquele local de amor, de acolhimento, onde a criança e adolescente ele cresce. Então, essa família ela tem que ter autonomia, ela tem que cuidar da sua criança e adolescente da melhor forma possível, não é? Essa é a minha opinião. Professora Valéria, como é que você enxerga, à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente, a questão do direito à educação nesse momento de pandemia? Porque as crianças estão tendo aulas, né, aquela aula à distância, e eles não estavam acostumados a esse tipo essa forma de aulas, né? Muitos têm distrações, existe também a questão da imagem da criança, que está sendo discutido, né? Que a câmera não pode obrigar a criança, né? Não se pode obrigar a criança a ficar com a câmera ativada, né? Ou seja, tem várias questões relacionadas à proteção da criança e do adolescente e também o próprio direito à educação, que também é protegido, também é tutelado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, como é que você consegue enxergar essa relação da escola com os alunos nesse tempo de pandemia? É um cenário, professor Carlos, é um cenário totalmente novo, não é? É um cenário totalmente diferente do que nós que a gente conhecia, né? A sala de aula tradicional hoje, ela passou a ser digital, né? E assim, talvez para mim, para você que somos acostumados com a aula presencial, talvez seja até mais complicado para a gente se adaptar a esse novo cenário. Mas para essas crianças e adolescentes que cresceram com a tecnologia, né, com esses que cresceram convivendo com isso, com, o acesso ao celular já muito cedo, com acesso à internet. Então, talvez para eles seja até mais fácil a adaptação, né? Eu acho que é um grande desafio das escolas, é um grande desafio das escolas, essa parte dessa aula online, né? Eu não gosto de chamar aula virtual, que para mim parece que virtual parece algo que não existe, não é real, né? O virtual para mim parece algo que é oposto ao real, mas a aula online, eu acho que essa aula online, e aí ela tem que ser atrativa, a escola tem que ter mecanismos, as professoras, elas têm que se reinventar. Nós temos que nos reinventar, né? Porque daqui a pouco eu acredito que nós vamos ter que dar aula de forma online e a gente precisa se reinventar. E aí eu acredito muito que também eu volto a tocar nesse ponto, precisa do apoio da família, precisa do apoio da escola, para que essa educação, para que essa aula online ela tenha um proveito, ela chame a atenção da criança e do adolescente no sentido de que ele se sinta motivado a assisti-la, certo? Respeitando os direitos, né, da criança e do adolescente. Veja que são direitos fundamentais a dignidade, a, a dignidade, o direito à educação, ao lazer, à cultura, né? Então, assim, tudo isso tem que ser dentro do que o Estatuto prega. E aí a gente fica acreditando que essa nova onda, essa nova fase, ela seja dentro desse processo educativo que tem que existir. Como fica... eu sempre gosto de ver alguns dados estatísticos para saber como é que as políticas estão funcionando, né? No caso
das instituições que recepcionam o adolescente infrator. Existe algum dado relativo ao sucesso da política de recuperação ou até mesmo da aplicação de um caráter educativo daquela penalidade que está sendo imposta para ele? Existe algum dado concreto em relação a isso aqui no Rio Grande do Norte? Olha, infelizmente, Carlos, a maior parte dos adolescentes infratores, eles voltam a cometer novos delitos, né? Voltam a cometer novos atos infracionais. O percentual de recuperação desses adolescentes infratores é muito baixo, é muito baixo. Eu tive uma aluna que fez um trabalho, até Vanessa Catley, eu não sei se você lembra dela. Lembro. Ela trabalhava com medidas socioeducativas em meio aberto, certo? Sei. Então, o que nós constatamos que quase mais de 80% dos adolescentes, eles voltam a cometer atos infracionais e o percentual daqueles que se recuperam é muito, muito baixo mesmo, certo? Isso falando em termos do Rio Grande do Norte, tá? Mas por quê? Porque a maior parte, infelizmente, a maior parte dos adolescentes infratores são adolescentes que vêm de uma família desestruturada, que moram em comunidades mais carentes, são adolescentes que são aliciados pelo tráfico, infelizmente, pelas facções, certo? Então, há toda uma estrutura. Você não pode pensar apenas, e sem falar e o Estatuto se preocupa com isso, mas outra coisa que não é efetivada, o Estatuto, ele se preocupa também com a família, tanto é que nós temos uma seção que é das medidas aplicadas aos pais irresponsáveis, que é justamente aquele momento que você tem que cuidar do adolescente e tem que cuidar também da família, né? Mas, infelizmente, tem toda uma estrutura por trás, bem complicada, para se trabalhar com esse adolescente. Então, as medidas em meio aberto ainda precisam de uma efetividade, de um controle melhor, né? Veja que muitas vezes, muitos adolescentes, eles vão não para uma prestação de serviço à comunidade, mas para uma liberdade assistida, pelo simples fato de ter um lanche para eles naquele espaço, certo? Então, muitos adolescentes vão pelo lanche, para você ter uma ideia. E assim, sem saber muito o que é que eles estão fazendo ali, né? Então, eles vão cometendo atos infracionais leves, até que começam a cometer atos infracionais mais graves, e aí ele acaba indo para uma internação, que aí, na internação, a estrutura é bem complicada, né? Eu não estou conseguindo ler aí, tem uma pergunta que eu achei bem interessante. Religião e educação. Tem uma pergunta aqui, até queria cumprimentar os professores que estão acompanhando. O professor Marcelo estava aqui, o professor Sérgio Alexandre está acompanhando também. E tem o professor Felipe, que ele é coordenador do curso de Direito lá na UNP. Um grande abraço, Felipe. Está aqui assistindo e ele faz a pergunta. Boa noite, parabéns pela exposição. Li a respeito da importância das travas morais para o ilícito, religião, educação e família. O que a doutora Valéria pensa a respeito dessa tríade como prevenção? Olha, é complicado falar em religião, né? É a primeira coisa. Eu acho que tem que se respeitar a religião. Eu volto aqui a tocar na importância da família, de como a gente deve trabalhar a família. E a família, volta a dizer, a família que acolhe, que ama e que protege a criança e adolescente.
seja ela formada por pai e mãe, seja ela formada por irmãos, por tios, né? Seja a família adotiva, tá? Família. Então, dentro dessa família deve se respeitar aquilo que se professa como religião e deve se respeitar aquilo que se acha que é educação. Então, a meu ver, né, a família ela tem que ser resguardada, ela tem que ter a autonomia para criar o adolescente ou a criança dentro dessa autonomia de religião e de educação. Olha, imagine, Inclusive está aqui no... a não ser que isso vá de encontro ao adolescente, ou vá causar algum prejuízo, porque até isso também o Estatuto prevê, que se houver conflito nesse caso, tem que se prevalecer o melhor interesse para a criança e para o adolescente, né? Então, assim, eu acho que a família estaria, a meu ver, a família está no topo e criança e a religião e a educação seriam as filosofias que são adotadas para se cuidar, né, da criança e do adolescente. É o meu ponto de vista. Inclusive, isso está previsto aqui no artigo 16, inciso 3, né? O direito à liberdade da criança, do adolescente, compreende os seguintes aspectos. Inciso 3, crença e culto religioso, né? Então, existe essa proteção o direito de crença, o direito ao culto religioso, e a criança está inserida no meio, né? A criança está dentro de um lar. Então, ela recebe a instrução da parte dos pais dentro daquele contexto que os pais consideram que é o correto. Né? Exato, exato. Então, assim, eu acho que a família tem que ter essa autonomia, tanto para a educação como para a religião. Pode até chegar num certo momento que aquela criança, aquele adolescente não queiram professar aquela fé, entendeu? E aí ele tem a opção de, se houver algum conflito, chegar até a uma vara da infância e juventude, que eu espero que não chegue, né? E com relação ao professor Felipe aí falando com relação ao Conselho Tutelar, os conselhos tutelares, eles têm papel importantíssimo, né? Eles são é o link da sociedade com a vara da infância e juventude. Então, eu sempre digo, precisamos sim fortalecer os conselhos tutelares, dar autonomia aos conselhos tutelares e, principalmente, conscientizar os conselheiros da importância do seu papel na fiscalização, no controle e na efetivação desses direitos da criança e do adolescente. É através dos conselhos tutelares que muitos dos casos chegam até a vara da infância e juventude. Então, o Conselho Tutelar, esse link com a vara da infância e juventude. Muitos casos chegam ao judiciário através do Conselho Tutelar. Eu acredito que, assim, eu não estou mais na jurisdição da vara da infância e juventude, eu tenho a herança da disciplina que eu amo estudar, e que, se eu sou juiz auxiliar, e eu estou cansada de dizer, trabalho hoje numa vara de fazenda pública, mas se vagar a vara da infância e juventude, eu me candidato na hora, porque é uma matéria que eu gosto de atuar também. Então, o Conselho Tutelar é importantíssimo, sabe? E a gente precisa conscientizar os conselheiros tutelares com relação às crianças e os adolescentes, com relação ao papel deles no resguardo desses direitos. Perfeito. Professora Valéria, nesse período de pandemia, infelizmente, existem alguns dados que mostram que muitas crianças e adolescentes já foram abusadas dentro de casa. Infelizmente, existem esses relatos aí, essa estatística muito triste, mas que existem casos de abusos dentro de casa. Como é que fica diante de um cenário como esse de pandemia, que talvez o abusado e o abusador está dentro do mesmo lar?
né? E como proteger essa criança, como proteger o adolescente num momento como esse? Pois é, Carlos, é um problema a violência doméstica, tanto da mulher como da criança e adolescente, é realmente é um problema, certo? Que está sendo enfrentado por, vamos colocar assim, por essas jurisdições, né? De quem trabalha tanto com a violência doméstica como quem trabalha com a criança e adolescente. Há previsão, né? E se tem que retirar do lar. Há previsão no estatuto de retirada do agressor de dentro do lar. Ou a criança ser abrigada, né? Mas em tempos de pandemia, que se retire o agressor, né? Que o agressor seja afastado do lar. O importante é que a gente não se cale, né? O importante é que haja a denúncia. É algo assim assustador realmente. Mais de 40% dos abusos acontecem por pessoas conhecidas, por pessoas próximas da família. A estatística é assim, assustadora. Nesse caso, então, seriam medidas de proteção, não é? Seriam Medidas, adotadas medidas de proteção medidas em são relação. para a criança ou adolescente, né? Para a vítima, né? São medidas de proteção. E as medidas criminais cabíveis para o agressor, né? E os vizinhos, eles podem também ajudar, né? Se souberem de alguma coisa, eles podem levar conhecimento do conselho tutelar, que normalmente Sim, eles não querem se envolver, né? Mas, é. diante de uma situação de agressão, de abuso, eu acho que as pessoas precisam também se mobilizar, né? Precisam ser Os solidárias em vizinhos, relação, não é isso? isso, precisa haver a denúncia. Para algumas pessoas é obrigatório, né? Como para o diretor de escola, professor, é, os profissionais da área da saúde que atendam a família. Para essas pessoas é obrigatório que, havendo uma suspeita, que haja a denúncia. Essas pessoas têm o dever legal de fazerem a denúncia. E no caso de um psicólogo, se um psicólogo detectar que está havendo abuso, ele tem o dever também de informar? É uma questão aí, Carlos, complicada, porque o psicólogo ele tem o dever do sigilo profissional. Mas, no caso, há um crime, há um delito. Então, ele tem que sim, a meu ver, ele tem sim que fazer a denúncia. Ele teria sim que denunciar. Porque há, no caso, um delito. Certo? Os conselhos tutelares estão funcionando normalmente nesse período? Tem alguma restrição em relação ao atendimento? Como é que está funcionando? Tem conhecimento desse fato? Não, eu não tenho conhecimento se os conselhos. Mas assim, sabe, eu acredito que sim. Eu acredito. Porque como eu não estou na jurisdição, eu não sei como os conselhos estão funcionando. Mas eu acredito que sim. Eu acredito que haja pelo menos um plantão, algo nesse sentido, né? Uhum. Temos aqui alguns Então, comentários. Temos aqui alguns é, comentários. A auxiliadora diz: professora Valéria é excelente na área. Eu tenho, inclusive, a perturbado na minha atuação de conselheira. sim, ela está dizendo aqui, ó, que estão funcionando com horário reduzido, certo? Então, assim, eu queria só trazer, a minha filha acabou de entrar aí, Ah, é Lacerda? Laura? Lacerda, ela não vale porque ela é minha filha. Mas como a irmã diz, é bom que entra a família toda. Eu acho tão bom também. É legal. Pois ela é bem, ela gosta dessa área social, é igual, acho que puxou herdou, né, da mãe essa. Eu gosto muito de trabalhar nessa área social. Carlos, eu trouxe aqui alguns dados com relação às adoções. Eu acho
que é bem interessante, sabe? A gente tratar um pouco a auxiliar está dizendo aí é que vale. Com relação às adoções, sabe, Carlos? Não sei. Nós temos assim, quando se trata de criança e adolescente, um tema que eu gosto bastante é com relação às adoções. Muito, muito, Sim. muito mesmo, tá certo? É. Então, eu queria ter aqui alguns dados, eu queria que a gente assim, mudasse um pouco aqui o foco, né, com Perfeito. relação à adoção, certo? Então, olha, segundo os últimos dados do CNJ, nós temos 47 mil crianças em abrigos, tá certo? Crianças abrigadas. Desses 47 mil, nós temos 9 mil crianças que estão prontas para adoção, certo? E nós temos 46,2 mil pretendentes à adoção. E por que que nós temos 9 mil crianças para adoção, 46 mil pretendentes e esse número não bate? Né? Por que que essas 9 mil crianças já não estão em um lar? São 47 mil crianças que estão E abrigadas. abrigadas. Dessas, Abrigadas 9 mil são o quê que você falou? são para adoção. Estão para adoção. Então, tem uma quantidade enorme de crianças ainda que estão na fila, né? Isso, isso. Não, entenda, nós temos 46 mil pretendentes à adoção e 9 mil crianças para serem adotadas, tá Para certo? serem adotadas. Veja Certo, certo. que o número de crianças, de pretendentes é muito maior do que de crianças adotadas, tá certo? Uhum. Mas Certo. por quê? Porque no Brasil, era isso, essa questão que eu acho assim principal. No Brasil, as pessoas tem até um texto interessante que é assim, a adoção das crianças que não existem, certo? Por quê? Porque no Brasil o perfil que que os adotantes querem são de crianças que não estão nessas 9 mil crianças que estão para adotar. E aí eu gostaria de fazer, eu não sei se eu ainda tenho aqui algum tempo, a gente já está com quanto tempo? O tempo é seu aí, o tempo é seu. Você que é especialista da área. Pois é. Estou apenas provocando. Não, pois é, então. Aí, mas é 50 minutos, 50 e pouco, o Instagram para, né? Então, Mas assim, pode ir. o que é que Tem acontece? aqui 3 minutos. Quanto? Não, aqui tem Quantos 12 minutos? minutos. 12 minutos. 12 12 minutos. minutos, Pode certo. falar. Pronto, então, o que é que acontece? Eu vou até aqui, quanto tempo em média dura um processo de adoção de um bebê? O problema, tem a Josiane aqui fazendo essa pergunta. O problema, assim, a gente não tem um tempo certo, né? Porque a criança precisa, tudo bem que há uma burocracia, a criança precisa entrar no cadastro nacional de adoção, o casal precisa também se cadastrar, né? Precisa respeitar essa fila, caso, né, a pessoa vá pelo caminho certo, que é procurar a vara da infância e juventude, se cadastrar e aí e ficar esperando a criança. Se a pessoa tiver for como a lei determina, ok. Se ela não for, né, se ela for por trás, pegar o bebê e tal, e aí o STJ já tem decisão no sentido de que o vínculo afetivo prevalece com relação aos requisitos legais, que é uma pena, infelizmente, mas tudo bem. Então, muitas pessoas burlam ainda o cadastro. Mas vamos lá. Aqui para vocês terem uma ideia de de quais são as preferências dos casais adotantes. 14%, 14,5% dos casais querem crianças brancas. 58% querem crianças até 4 anos de idade. 61,9% não aceitam irmãos. 61% não aceitam crianças com doença. Certo? Então, quer dizer,
é, cada os pretensos casais, né? Eles só querem o quê? Só querem crianças brancas, a maior parte, né? Querem crianças brancas, meninas, preferência de meninas, e até no máximo 4 anos. Para você ter uma ideia, menos de 5% dos casais aceitam adotar crianças maiores de 8 anos de idade. Então, uma criança de 8 anos de idade, acima de 8 anos de idade, a chance dela não ser adotada é de mais de 90%. Imagine aí, mais de 95% de chance dela não ser adotada. De ela ficar até os 18 anos nenhum abrigo. Certo? Por quê? E aí vamos lá ver o perfil, vamos ver o perfil das nossas crianças e adolescentes que estão nos abrigos, né, para serem adotadas. 49,79% dessas crianças são pardas. 55,27% possuem irmãos. E aí o estatuto diz que não é para separar. 25,6% tem algum problema de saúde. E 53,53% estão dos 10 aos 17 anos de idade. Então, a chance deles serem adotados são raríssimas, muito poucas. Então, e aí, eu queria aqui fazer uma colocação que eu acho assim fundamental, que eu acho que a sociedade brasileira precisa entender, que os brasileiros precisam entender. É um direito fundamental da criança e do adolescente crescer, é direito fundamental da criança e do adolescente crescerem, terem o convívio familiar e comunitário. É direito fundamental dela crescer em um lar, crescer dentro de uma casa, né? Que tenha um amor, que tenha carinho, que tenha educação. Eu estou falando lar, né? Não estou falando família tradicional, pai, mãe, não. Estou falando direito dela de conviver, é um direito fundamental de convivência comunitária e familiar. E aí o que é que acontece? Acontece que a maior parte das pessoas elas vão à procura de um filho, né? Eles vão à procura achando assim, a maior parte dos casais, eles acham que adotar é dar um filho a quem não os tem. É essa a mentalidade do brasileiro, né? Mas qual é realmente, qual é o fundamento que o Estatuto nos traz? O que o Estatuto nos traz é que a criança, quando nós colocamos uma criança e um adolescente para a adoção, nós estamos pretendendo dar um lar, nós pretendemos dar à criança e ao adolescente, estamos garantindo à criança e adolescente o direito fundamental dela de convivência de uma família, né? Então, a gente precisa retirar essa visão de que nós vamos dar filho a quem não os tem. Não, nós vamos garantir um direito fundamental que foi negado a uma criança ou um adolescente de convivência familiar e comunitária. A visão tem que ser a partir da criança e do adolescente e não de fora para dentro. Eu não sei se você me fez. Queria registrar aí, ó, o nosso colega de mestrado, nosso querido amigo Albenes, professor da UFESA, está aqui também. Um grande abraço aí para ele. E ele diz aí, ó, perfeito, penso assim, a adoção passa, em muitos casos, a visão de dar um filho a quem não tem, né, no caso. Isso. E quando a adoção é algo muito maior. Você, quando adota, você, na verdade, estende a mão àquela pessoa que não tem um lar. Sua preocupação maior tem que ser em proteger aquela criança, né? Você protege, você dá o acolhimento àquela pessoa que estava, assim, solta
não estava inserido em nenhum núcleo familiar. Estava sendo cuidado por uma instituição, mas não por uma família efetivamente. Não é isso, professora Valéria? Exato. E por mais que a instituição, Carlos, professor Carlos, por mais que a instituição tenha cuidado, tenha zelo, né, por garantir àquela criança e adolescente os seus direitos, é um local frio, né? É um local sem amor, né? Sem amor que eu falo, amor com amor afetivo, amor, carinho, né? Atenção. Então, imagine, eu tenho um aluno, aliás, eu tenho quando eu era juíza da Vara da Infância e Juventude de Mossoró, eu digo que eu vou escrever um livro, que é o Edgar, sabe? O pequeno Edgar. Edgar, ele foi o meu... ele era interno na instituição, e quando eu cheguei em Mossoró, todo exemplo que eu falo assim, de adolescente infrator, eu uso o nome de Edgar, porque Edgar ele foi assim, um marco na minha vida com relação à jurisdição da Vara da Infância e Juventude. Então, ele era abrigado. E ele não conseguiu a adoção e ele ficou no abrigo até os 18 anos, né? E eu saí da jurisdição da Vara da Infância e Juventude, voltei algum tempo, alguns anos depois, e Edgar já era maior de idade. E ele já estava... Aí eu fui ser juíza da Vara Criminal, da terceira Vara Criminal de Mossoró. E aí eu encontro Edgar na rua, morador de rua, com muitos processos de furto, né? De furto. E isso vítima de quê? Vítima do abrigamento, né? Vítima dessa exclusão social. E ele foi morar na rua. Por quê? Porque ele saiu da proteção do estatuto e do abrigo e não tinha mais para onde ir. E o Edgar morava na rua, morava em Mossoró, nas ruas de Mossoró. Tinha vários processos de furto. É bom, assim, quando eu chegava, ele sempre ficava ali perto da catedral, ali de Mossoró. Sempre que eu estacionava meu carro, ele, doutora Valéria, deixa o carro que eu olho. Tá certo, Edgar. Então, assim, eu tinha um carinho pelo Edgar em decorrência de conhecer a vida do Edgar, de como ele foi um menino sofrido, de como ele foi abandonado pela família, de como ele foi abrigado. E hoje, assim, o abrigamento ele tem que durar no máximo 2 anos. Mas, infelizmente, a gente não tem como... se busca os meios de colocar o adolescente, né, ou a criança ou adolescente em um lar. Mas se não conseguir, ele vai ter que ficar no abrigo, né? E, infelizmente, quando ele sai da proteção do estatuto, ele fica jogado. Mas a gente precisa realmente pensar nisso, né? A gente precisa pensar nessa questão. É algo a se pensar realmente, a se refletir. Professora Valéria, eu acho que o nosso tempo está se esgotando aqui, está aparecendo para mim que tem 1 minuto, né? Então, eu queria, primeiramente, agradecer a sua disponibilidade e já tem pessoas aí perguntando se a gente não pode fazer uma outra live depois somente sobre adoção, viu? E Ótimo. Se você tiver essa disponibilidade, a gente pode marcar um outro momento aqui nesse canal para a gente falar sobre esse tema. Depois a gente conversa e ajusta uma nova data para falar sobre o tema. Então, 47 segundos, eu vou passar para você fazer suas considerações finais. Desde já agradeço a audiência de todos vocês. Um abraço. Então, eu queria agradecer aí meus alunos, meus ex-alunos aí que apareceram, os amigos, né, os amigos queridos. Dizer que é um tema que eu gosto de falar e espero ter contribuído, espero ter trazido aí para vocês um momento de reflexão. E a gente pode voltar assim para falar de adoção, que é algo também que é bem interessante. Um tema que você gosta bastante, um tema que você tem experiência e muitos exemplos para dar, né?
Então, um Exato. abraço, pessoal. Boa noite a todos. Até o próximo programa. Tchau.